Olá, sejam bem-vindos à SMV20, Semana de Marketing e Vendas para a Construção Civil. Meu nome é Mônica e eu vou estar aqui ao longo da semana mediando os bate-papos da trilha de transformação digital da Sênior. Convido todos vocês para compartilhar essa conversa nas redes sociais, marcando o Client Hub e a hashtag SMV20. O tema que vamos tratar hoje é como a transformação digital pode impulsionar o engajamento da sua empresa. E para falar do assunto, estamos aqui com o Leonardo Camacho, diretor da Social Base. Tudo bem, Leonardo? Obrigada pela sua participação. Olá, Mônica. Ótimo, obrigado você pelo convite. Imagina. Conta pra gente um pouquinho da Social Base e também do seu trabalho, da sua experiência. Explica um pouquinho para o nosso público. Claro. Bom, a Socialbase é uma startup catarinense fundada em Florianópolis no ano de 2012. Em 2017, a Socialbase teve o feliz momento de ser investida da Sênior. Então, a gente faz parte da família Sênior, agora da família Mega também, né? Trabalhando junto com todas as outras soluções para o RH. E a nossa parte no que diz respeito aos desafios nesse sentido, é de aumentar a produtividade das pessoas, das equipes, das empresas, aumentar o poder de venda, aumentar o poder de competitividade de um negócio, fazendo com que a comunicação seja um agente facilitador do desempenho das pessoas e, consequentemente, da performance do negócio também. Eu sou paulistano, mas moro em Florianópolis, como um dos diretores da Social Base. O meu papel é liderar o time que a gente chama de Customer Growth, que é o time que junta em uma única equipe as expertises de vendas, marketing e Customer Success. Normalmente, essas três equipes trabalham de forma coordenada, mas independentes, e aqui na Social Base é um pouquinho diferente. A gente trabalha à frente de uma forma totalmente concatenada, e o nosso objetivo é que um único time seja responsável por cuidar da jornada do cliente, desde o primeiro contato até quando ele começa a usar a nossa solução. Então, quando uma pessoa lê um blog, vê um webinar, curte um post no Instagram, até o momento em que assina o contrato, vira cliente, começa a usar, é um único time que olha para toda essa jornada. Então, a gente, além de entender de comunicação, a gente também entende bastante de vendas e também sobre como a comunicação ajuda a vender mais, aumentar o desempenho da empresa. Então, acho que esse papo tem tudo a ver. Sim, com certeza. Eu estou aqui em São Paulo, eu fico na filial da Sênior em São Paulo e também sou da área de comunicação, então já estamos nos familiarizando aqui para esse bate-papo de hoje. Uhum. As empresas, elas já estavam atentas na sua percepção, né? A importância de ter uma ferramenta para impulsionar a comunicação, relacionamento e proximidade entre os times antes da pandemia, ou isso é algo que vem se ganhando mais força agora? Eu acredito que, né, certamente ganhou mais força agora, mas como que estava isso antes para vocês? Como que vocês enxergam? Tá. Bom, a comunicação, né, esse assunto no Brasil, as empresas têm um nível de consciência e maturidade um pouco diferente do que em países uma cultura empresarial um pouco mais amadurecida, até pela história do capitalismo nesses outros países e também pela história da democracia e de como culturalmente a cultura de negócios às vezes começou mais cedo em alguns países, como por exemplo os Estados Unidos. Então, nessas culturas, a comunicação ela já tem um olhar um pouco mais arrojado, vamos dizer assim, que talvez uns 5 anos à frente, não só em termos de comunicação, mas em termos de tecnologia também. O que as empresas fazem nos Estados Unidos, no Brasil, a gente começa a fazer mais ou menos com lag de 5 anos em geral, tá? E a questão da comunicação é diferente. Entretanto, no Brasil, a gente sempre notou uma cultura de percepção da importância da comunicação, de relevância da comunicação e a comunicação como uma ferramenta que ajuda a empresa. A gente já tinha essa percepção um pouquinho, né? Mas o Covid com certeza mudou bastante as coisas, Mônica.
Existe algum segmento, algum estilo de empresa que se preocupa mais com essa comunicação, com esse trabalho de comunicação, de ter uma plataforma, um serviço como vocês trazem, como a Senior traz? Vocês percebem isso? Tá, com certeza. Segmento, vamos só contextualizar um pouco sobre a forma de olhar para o segmento, que tem várias formas de segmentar. Então, se a gente for olhar no conceito de segmento em termos de segmentação de mercado, não vejo como uma análise realista você dizer que empresas do segmento de varejo vem mais importância do que empresas do segmento de prestação de serviços. A gente não nota uma diferenciação no que diz respeito a esta forma de segmentar. Quando você segmenta as empresas por algumas configurações, daí sim é possível identificar alguns grupos que têm uma sensibilidade maior. Então, por exemplo, empresas que estão num ambiente altamente competitivo, por exemplo, o varejo, empresas de logística, empresas de software, tecnologia, que enfrentam muita competitividade. Quanto mais competitivo é o ambiente dessa organização, mais a comunicação é um ponto sensível, porque você coloca em compromisso, né, você pode comprometer não só os resultados da empresa, mas principalmente a retenção dos maiores talentos, das pessoas que são responsáveis por responder pelo resultado do negócio. A comunicação tem tudo a ver com a experiência do colaborador dentro de uma empresa, com a capacidade da liderança manter as equipes alinhadas e também os colaboradores poderem dar input para as pessoas que tomam decisão e fazerem trocas estratégicas e criar fluxos de informação estratégicos para responder de acordo com o ritmo do mercado. Quanto mais competitivo, mais valorizada é a comunicação. Quanto mais uma outra forma de segmentar em termos de característica da empresa, quanto mais hierarquizada é a empresa, mais existe uma preocupação com a possibilidade do colaborador ter a sua própria voz, o seu canal para se expressar, mais esse ponto é sensível. Quanto menos hierarquizada uma empresa, ou seja, quanto mais o nível que está mais próximo ao mercado, quanto menor o distanciamento entre as pessoas que estão mais próximas ao mercado e os decisores, os diretores, os gerentes, menos as empresas se preocupam. Quando você tem uma hierarquia muito vasta, as empresas tendem a se preocupar um pouquinho mais com o que a pessoa vai falar, se eu der voz para ela, etc. Mas tem todo um jeitinho, assim, de contornar isso. É que a plataforma de vocês, né, até me corrige se eu estiver errado, mas acaba sendo uma ferramenta importante para conectar as pessoas, para informar as pessoas da companhia como um todo, né? Para medir, para sentir um pouco do clima da empresa, de vagas, oportunidades, de ações, enfim, para formar ali um canal mesmo de conversa dentro da empresa sem burocratizar, né? Sem colocar níveis hierárquicos, nada disso. Eu estou errada? É isso? É por aí? Não, você está 100% correta, Mônica. Na Social Base, a gente é movido pela crença de que todo mundo precisa se comunicar. Esse é o nosso propósito, né? A gente acredita muito nisso. Então, seja você um diretor, seja você uma vice-presidente, uma pessoa que ocupa uma posição de conselho, seja você uma pessoa que está na extrema ponta operacional, você precisa se comunicar. Seja para um desafio pequeno, verificar se um colega vai poder vir para uma reunião ou não, ou para um grande desafio, você precisa de comunicar e de fazer trocas de informação. Então, a gente dá poder para que as pessoas possam fazer essas trocas. Vou dar um exemplo, tá? Em uma empresa é muito comum as pessoas terem uma preocupação em fazer com que a mensagem do CEO alcance todos os colaboradores, o que é uma preocupação extremamente legítima e válida. Em muitas empresas isso é difícil. Quanto maior a empresa, mais difícil isso é. Mas para a gente, para a Social Base, os nossos clientes que usam o nosso produto, eles já têm esse desafio largamente superado, porque a gente facilita esse trabalho. Mas existe uma outra questão na comunicação que é muito importante. Por exemplo, o pessoal de compras
tem uma necessidade de trocar informações muito grande, por exemplo, com o pessoal de vendas e com o pessoal de logística. Quem está olhando para essa necessidade de comunicação? Quem que está amparando isso? Então, esses fluxos, eles também precisam ser endereçados. Isso tem total conexão com o desempenho das pessoas, respondendo pelos desafios do negócio. Então, a nossa plataforma permite com que os colaboradores se organizem e encontrem informações e pessoas que possam ajudar eles a vencer os desafios do dia a dia. Então, fazendo a história ficar um pouco mais simples, é isso que a gente procura fazer. Sim, é como falando assim, é uma rede social que a gente tem hoje no mercado, né, para todo mundo, só que no mundo corporativo, muito mais adequado, muito mais na linguagem da empresa, muito mais voltado para o negócio, né? Pensando assim, a gente está tratando esse assunto como uma normalidade já, né, Leonardo? A gente acredita que as empresas já estejam antenadas nesse assunto. Mas, assim, ainda existe alguma resistência para trazer plataformas de comunicação para as empresas, mesmo sabendo que não cabe mais na nossa realidade, como que a gente pode promover essa transformação nas empresas? Sim, existe. Bom, cada empresa tem a sua maturidade, vamos dizer assim, em termos de cultura e em termos de cultura colaborativa. Então, uma empresa que está preocupada com esse aspecto que você comentou, não quer dizer que ela é melhor ou pior do que outras. Quer dizer simplesmente que ela vive um momento de maturidade em termos de cultura que coloca esse assunto como uma preocupação. Mas quando essa fase ela é vencida, as preocupações são outras. A gente tem vários clientes aqui no Social Base, não é a maioria, mas são alguns, que começam o relacionamento com a gente com uma preocupação, tá, mas eu vou colocar essa plataforma para funcionar, as pessoas vão poder dizer o que elas quiserem dizer, e aí, cara? Sim, depois que você se acostuma com essa ideia e coloca em prática e vê que não existe problema, as nossas preocupações começam a ser um pouquinho mais sofisticadas. Quer dizer, como que o colaborador pode usar esse troço para vender mais, para diminuir custo, para fomentar a inovação, para tornar a departamento, a unidade que ele trabalha mais eficiente, para que consiga fazer mais com menos, e dessa forma responder melhor a momentos de crise, capitalizar melhor momentos de oportunidade, por exemplo. A gente prega muito o lema de que a comunicação é o veículo que você pode alcançar quem você quiser e chegar aonde você quiser em termos de desafio. Então você precisa, além de comprovar resultados, tem toda uma parte de estatísticas e métricas que a gente ajuda a vencer também, e esse também é um desafio relevante. A gente consegue gerar diálogos, colaboração que gera orientada a resultado, alinhada a resultado, e também a gente faz com que as pessoas consigam se alinhar e trocar ideias liberando o RH ou liberando a área de comunicação para que ela seja muito mais um agente que fomenta o resultado da empresa do que uma pessoa que vai ficar somente atualizando notícias que no dia seguinte já estão velhas. Eu quero dizer que a comunicação ela precisa passar por uma transformação. Comunicação não é só atualizar a intranet, só atualizar os quadros de aviso, só atualizar as TVs corporativas. A comunicação é um organismo vivo. E é para esse organismo vivo, para essa rotina extremamente aquecida, é que as pessoas que cuidam da comunicação devem olhar e se perguntar como que eu torno isso mais eficiente, mais produtivo, como que eu torno isso uma ferramenta para as pessoas fazerem mais, gerarem mais valor, superarem mais desafios, se sentirem mais realizadas. Porque vamos falar a verdade, quando uma pessoa resolve um problema, quando a pessoa consegue realizar uma grande coisa, ela se sente mais feliz. Ela tem orgulho do que ela está fazendo. Ela volta para casa com mais paixão e no dia seguinte, quando começa um novo momento no trabalho, ela está mais empolgada. Então, comunicação, produtividade, colaboração tem tudo a ver com isso. Sim, até exemplificando um pouco do que você contou, né? Na Sênior, eu trabalho no departamento de marketing e a gente tem diversas ações ali de assessoria de imprensa para colocar a Sênior na mídia, eventos. A gente usa muito, muito a plataforma no sentido de mostrar
de ficar sabendo o que está acontecendo, porque eu, por exemplo, fico na filial de São Paulo, mas a empresa tem matriz em Santa Catarina, em Blumenau, então, como que a gente fica sabendo o fechamento de negócio, uma inovação, alguma atitude de algum grupo, de algum vendedor que aconteceu e que aquilo ali pode gerar um material de comunicação muito bacana, que engaja todo o time, o negócio, né? Então, eu não vejo mais a nossa área sem uma ferramenta dessas, por exemplo. Em eventos, como fechar novas parcerias, promover eventos mais inovadores, com ações mais inovadoras, se a gente não está conectado com todo mundo da empresa. Às vezes, uma área que tem já uma parceria com uma empresa de interesse para a gente fica sabendo tudo por ali, porque é impossível você estar com mais de 1.200 colaboradores em contato ao mesmo tempo, se não for dessa forma, né? Então, como exemplo, a gente usa até a própria Sênior. E aí eu queria te perguntar, na hora de implementar uma plataforma de comunicação, o que é preciso avaliar? Se você fosse hoje aqui atender alguém que está nos assistindo, o que você passaria para essa pessoa? O que é preciso avaliar? Qual é o diagnóstico que a gente precisa realizar nesse momento? Muito legal sua pergunta, e muito legal também você ter colocado o exemplo da Sênior, que a Sênior é um dos nossos clientes super engajados, né? 90%, 95% de engajamento por mês, né? Todo mundo usando, então parabéns aí para Fernanda Miller, o pessoal que cuida da comunicação, vocês mandam muito bem. E não só o Carlênio, que é o CEO da Sênior, os diretores, quando eles querem mandar uma mensagem para todo mundo, é super fácil para você acessar, mas também para você conseguir ficar sabendo do que as outras áreas estão fazendo e também fazer as outras áreas saber o que você está fazendo e do que você precisa para fazer o seu bom trabalho. Então, tudo isso é relevante. Isso se conecta bem com a sua pergunta, porque o Socialbase é um software em nuvem que ele é, vamos dizer assim, ele é igual para todo mundo. O que muda? O que muda é como a empresa vai justamente implantar a solução. Então, a gente tem na nossa equipe de Customer Success a responsabilidade de trabalhar a estratégia, diagnosticar a realidade do cliente, fazer mapeamento de canais, educar os influenciadores daquela empresa, educar os líderes daquela empresa para usar a ferramenta, treinar todo mundo, ter uma estratégia de implantação. Então, isso é uma coisa extremamente relevante. Não basta só usar a ferramenta, não basta só contratar ou adquirir a ferramenta, tem que saber usar. Seria como você tentar usar uma chave de fenda para cortar uma carne. Eventualmente você até vai conseguir, mas não é muito bem para isso que ela foi feita, né? Então, Usou por usar, né? Pegou na emergência ali. sim. Então mas também a gente sabe que, naturalmente, por mais que as empresas e as pessoas entendam de comunicação, a menos que ela tenha usado Social Base antes, ela não vai entender de Social Base e como fazer essa coisa toda rodar. Então a gente tem esse conhecimento dentro de casa, a gente né, já está no nosso serviço ter esse tipo de atuação consultiva, esse tipo de apoio. Adicionalmente, a nossa área técnica, a nossa área de produto, trabalha em parceria com os clientes para fazer a integração com o banco de dados da folha de pagamento, seja um AD, LDAP, ou um HCN, o SeniorX, que vai se amarrar lá com o G7. Tem todo um techniquez que a gente ajuda o cliente a, inclusive, conversas direto com o TI das empresas, a fazer essa integração para que você consiga ter o fluxo de funcionários automatizado. Então, sempre que alguém sair, esse funcionário é desabilitado da rede. Sempre que uma pessoa se movimentar, ela muda também de segmentação, porque no Social Base você consegue fazer segmentações automáticas. Exemplo, um grupo só de gerentes. Então, todo mundo que é gerente está nesse grupo. Se a pessoa é promovida, se a Ana é promovida para diretora, então ela perde a segmentação de gerente, ganha a segmentação de diretora, e a plataforma muda ela de lugar. Então, isso tudo traz otimização, né, e a gente ajuda. Um aspecto que é peculiar, você comentou a Sênior, né, 1.500, 1.300 colaboradores. A Isso, gente, 1.200, isso. 1.200. A gente tem cliente com 20 mil colaboradores. E também a gente tem cliente com 30, 27 colaboradores. Então, a comunicação não é só uma dor, um desafio para grandes empresas. Empresas com 20, 25 pessoas, elas também têm os seus desafios de comunicação e as suas dores, e a gente consegue ajudar.
sempre de uma forma em que a metodologia ela se encaixa em qualquer segmento, em qualquer tamanho, e o custo também faz sentido conforme o tamanho da empresa. E essa é uma coisa super bacana de mencionar, porque a gente faz um trabalho de simplificar a comunicação, de simplificar esse desafio. Cara, a comunicação, ela deve ser feita por todo mundo e deve caber no orçamento de qualquer empresa e deve ser fácil de usar para qualquer empresa. A gente faz essa ponte, a gente traz essa facilidade. E, Leonardo, só como curiosidade aqui, deve ter muita empresa te procurando agora para falar: estou com a minha equipe home office, eu preciso manter essa comunicação, eu preciso passar as orientações de cuidado, eu preciso passar boas práticas. Tem muita gente procurando para isso? Tem sim. Então, Mônica, lá no nosso papo, né, você perguntou sobre. A gente falou sobre a maturidade das empresas no Brasil e comentei rapidamente que o Covid mudou um pouco essa curva. A minha percepção, eu conheço bem o cenário global, né, o cenário, já trabalhei em multinacionais, já tive desafios de escopo internacional, então eu tenho bastante conexão com o mundo, assim, nessa esfera. Eu posso dizer com bastante segurança que a crise do Covid, a pandemia, toda essa situação complexa, ela acelerou o amadurecimento tecnológico e cultural das empresas em pelo menos 3 anos. A maioria dos CEOs com quem eu conversava que envisionavam a possibilidade do home office, eles diziam que era uma coisa possivelmente real para daqui a 3 a 5 anos. A maioria das pessoas com quem eu conversava que arquitetava fazer grandes movimentos de cultura viam um prazo de 3 anos para isso se consolidar. E as empresas estão tendo que fazer para ontem, agora. Então, essa é uma característica que o Covid trouxe. E quando você tem um amadurecimento maior em termos de cultura organizacional, você necessariamente tem um peso maior também para o fator da comunicação. Então, como eu falei, quanto mais competitivo é o ambiente, mais a comunicação faz sentido. E a competitividade não é só competitividade por negócios, é também competitividade por talentos. Então, as pessoas que conseguem trabalhar em qualquer situação, conseguem ser resilientes, conseguem se adaptar, elas estão sendo disputadas no tapa por outras empresas. Então, eu conheço pessoas do meu círculo de relacionamento próximo que estão podendo escolher emprego para ganhar 2, 3 vezes mais agora em plena crise. É inacreditável. E Sim. não só desenvolvedores. Pessoal, analista financeiro, RH, vendedor, analista de marketing, pessoas de todas as áreas que se destacam estão sendo disputadas ainda mais. E fora que a comunicação também é uma forma de você ter essa cultura de comunicação, é uma forma de você mostrar que ali é uma empresa legal de ser trabalhada, de fazer as pessoas quererem estar ali, né? Querendo ou não, se você tem um diálogo bacana, se você tem uma liberdade para se relacionar ali na empresa, né? Sim, Conversar, aprender, isso é um ponto muito positivo, faz as pessoas quererem estar ali, né, na tua empresa, mandar o currículo, concorrer à vaga. Eu acho que isso tem sido cada vez mais tratado, né? com certeza, Mônica, sem dúvida nenhuma. Adicionalmente a isso, existe aquele fato que está bem conectado com a nossa crença, com o nosso propósito, que é de que todas as pessoas precisam se comunicar. Então, quando você está num ambiente físico, aquele velho tapinha nas costas, ô Mônica, tô com uma dúvida, você pode me ajudar? A gente tem um ambiente de comunicação que é muito rico em distrações. E a comunicação precisa, da melhor forma possível, contemplar esse fato e tentar criar um espaço onde as pessoas possam se comunicar com a intensidade que elas queiram, mas também preservando um pouco ou diminuindo o máximo possível o grau de ruído e distrações. Nesse sentido, uma boa plataforma de comunicação, ela deve dar conta de ajudar as pessoas a organizarem o conhecimento que elas disponibilizam para a empresa, para que esse conhecimento fique facilmente encontrável e acessível para outras pessoas que venham a precisar. Uma plataforma de comunicação, ela precisa ser capaz de contemplar o máximo possível dos 5 fluxos de comunicação que existem em uma empresa. Então, com o Social Base, por exemplo, uma empresa consegue
endereçar os 5 fluxos de comunicação que existem em qualquer empresa, seja ela micro, seja ela gigante. Isso facilita porque a pessoa consegue resolver tudo ali. Uma plataforma de comunicação também precisa ser capaz de ser uma realidade virtual, vamos dizer assim, das dinâmicas do time. Por exemplo, na Social Base a gente tem uma dinâmica de pontos positivos e pontos negativos. Toda sexta-feira a gente faz essa dinâmica. Então a gente, depois que faz os pontos positivos e negativos, a gente tem um template que toda sexta-feira a gente copia e cola os pontos positivos e negativos da nossa reunião para compartilhar com todo mundo. Porque nos pontos positivos vai ter algo que seja legal celebrar com outras pessoas, e nos pontos negativos vai ter algo que seja legal dar visibilidade para que outras pessoas possam ajudar a endereçar. Então, tudo isso tem a ver com permitir que as pessoas se comuniquem livremente, mas ainda assim fazer com que isso seja alinhado à realidade e aos desafios do negócio, sem deixar de perder também aquele toque humano e gentil, das pessoas poderem combinar o seu churrasco, sim. Agora, na pandemia, não, mas já tem gente combinando até churrasco virtual, né? Combinar... Festa junina. Festa junina, combinar aquela partidinha de PlayStation, vamos jogar o Counter-Strike aí na sexta-feira, sem poluir, sem poluir o ambiente para as pessoas que não têm a ver com aqueles temas. Então, no Social Base, por exemplo, é muito fácil, você usa, você sabe, é muito fácil criar um fluxo de comunicação que coloque na sua frente, Mônica, aquilo que é relevante para você. O que vai ser diferente do que o Hermínio enxerga. Então, a Social Base que a Mônica vê é diferente da Social Base que o Hermínio enxerga, que o Nier enxerga, que o Álvaro Tena enxerga, que a Jocasta enxerga. Cada um vai ver o seu próprio Social Base, mas ainda assim é a mesma estratégia, a mesma plataforma. E assim, a gente falou de vários benefícios aí muito legais, mas me conta uma coisa: existem algumas ciladas, alguns pontos sensíveis que devem ser tratados com mais atenção na hora da implementação? Como que vocês atuam nessa questão? Sim, na minha opinião, o primeiro ponto sensível, a primeira cilada é acreditar que a tecnologia vai resolver os problemas. A tecnologia só vai resolver os problemas se as pessoas usarem da maneira correta. Então, não adianta contratar o Social Base e não implantar, ou ficar demorando para fazer as integrações, ficar deixando para amanhã, né? Então, o que eu recomendaria é, se você precisa implantar uma plataforma de comunicação, contrate, escolha. Se quiser contar com a Social Base, nós mandamos muito bem nisso. Cara, vamos. A solução ela tem que ser usada o mais rápido possível, porque as pessoas vão aprendendo e a solução vai crescendo conforme o uso. Então, esse é um ponto relevante. É avaliar para que você está querendo a solução, né? Avaliar qual que é a necessidade e entender, será que uma plataforma vai me ajudar nisso, né? De repente, estudar realmente para ver como que isso vai acontecer dentro da sua empresa, os resultados que você está buscando, se faz sentido, né? Sim. E depois de implementar, aqui também vai uma dúvida para você. Não sei se o meu pensamento é o correto, mas assim, não adianta você ter a plataforma super legal, super bem elaborada, desenhada para o teu negócio, mas toda vez que você tem um comunicado, que você tem alguma coisa, você manda por e-mail. Você vai lá, você posta numa rede social sua, da sua empresa, que é muito comum as empresas terem, né? Um LinkedIn, por exemplo, um Instagram. O apelo, a comunicação não é voltada para isso, não é. Você não vai pôr ali aniversariante do mês de 20 mil colaboradores, por exemplo, no seu Instagram, né? Então, assim, eu acho que você tem que ter ali uma lógica, tem que ter uma estratégia e usar essa estratégia corretamente, senão pode ser um tiro no pé, né? Bingo, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Pegar a questão do e-mail, né? Cara, o e-mail nunca vai morrer, mas o e-mail serve para coisas para as quais o e-mail serve, né? Então, exemplo. A gente está falando aqui especificamente para vertical de construção civil, né? Na construção civil, nem todo mundo tem e-mail corporativo. O mesmo acontece no varejo, por exemplo.
Não sei se vocês sabem, mas o mesmo acontece também na vertical de extração de óleo e gás, produção de energia. Nem todas as pessoas têm e-mail corporativo, arroba nome da empresa. E essa é uma coisa que complica muito a vida do e-mail. Você tem que ficar mandando e-mail pessoal, daí o e-mail se mistura com a prestação das Casas Bahia, com o boletim da escola. Você não tem métrica, você não consegue saber com precisão, sem que você invada a privacidade da pessoa, né? Você não consegue saber qual foi o real alcance daquela informação, qual foi o real engajamento, fica difícil ter um feedback. Então, o e-mail ele acaba se tornando uma coisa um pouco improdutiva. Da mesma forma, também, diversos outros meios de comunicação, por exemplo, o meio impresso. Pô, na construção civil, o pessoal tende a ficar fora do escritório. Como é que você vai fazer, né? Ah, tem um muralzinho lá na obra. Pô, imagina se você tem 10 obras. Cada vez que você for trocar uma notícia no mural, você tem que ir em 10 obras e fazer a troca. Mesmo que você tenha uma obra só e só um mural de aviso, como você vai saber que as pessoas leram? Você vai ter que ficar perguntando de um, cara, você leu? Li. Ah, e aí? O que você entendeu? Ah, não, essa pessoa não entendeu nada. Como você vai saber de cada 100 quantos entenderam sua mensagem? Cara, essa vida vai ficar uma loucura. E aí a empresa vai realmente desacreditar do poder da comunicação e fazer algo estratégico. Uma coisa que é muito interessante, e aí tem a ver também com a pergunta das armadilhas que você comentou, é que esse processo ele tem que dar conta de incluir todo mundo. Então, não importa se a pessoa tem e-mail corporativo ou não, se ela vai usar a internet, se a internet dela é boa, se é rápida, o software tem que ser leve o bastante para funcionar em praticamente qualquer dispositivo, inclusive nos mais antiguinhos. A comunicação precisa incluir as pessoas e precisa facilitar esse acesso. Então, por isso, o e-mail nunca vai morrer, ele sempre vai ter seu propósito. Mas quando você fala em comunicação corporativa, e aí a gente até desafia, né, que o conceito de comunicação interna, ele não é um conceito muito realista, porque a comunicação não é mais interna. Interna não acontece mais dentro de paredes de uma empresa. Ela acontece num ambiente muito dinâmico. Então, ela precisa ser capaz de alcançar as pessoas. Então, você precisa. E o nosso aplicativo, por exemplo, ele funciona assim, tanto na web, você tem uma versão que você acessa pelo seu notebook, bonitinho, só digitar lá, e também você consegue acessar pelo celular. Não importa se você está na roça, a gente tem clientes do agronegócio, não importa se você está no meio do oceano, a gente tem clientes que trabalham no meio do mar extraindo petróleo, ou se você está numa mineradora, ou se você está numa obra na construção civil. É óbvio que tem as regras de segurança e a gente sabe que isso tem que ser respeitado, mas a pessoa quando está indo para casa, quando ela está no momento ali em que ela pode verificar o que está acontecendo na empresa, se atualizar a empresa, a comunicação tem que ter essa maleabilidade e esse poder de alcance. Inclusive, você entrou um pouquinho também na minha próxima questão, que eu ia justamente te fazer essa pergunta. Pensando na construção civil, nós temos aí um leque muito amplo de perfis de profissionais, né? Desde engenheiros que atuam em escritórios até o pessoal que trabalha diretamente na obra, né? Uhum. Esse pessoal, faz sentido ter uma plataforma de comunicação nesse cenário? Como que vocês trabalham essa questão? Cara, faz todo sentido, com certeza. A gente, inclusive, tem clientes no ramo de construção civil, e a dinâmica desse ambiente é uma dinâmica bem desafiadora. Porque a pessoa, quando ela está na obra, ela precisa estar muito concentrada ali. Então, você não quer que a pessoa seja interrompida por um e-mail, por um SMS, por um WhatsApp, e é óbvio que tem que ser assim. Mas ainda assim, você precisa que a pessoa consuma informação da empresa e gere informação para a empresa. E essa pessoa que está na obra, seja ela um engenheiro, ou um mestre de obras, ou um colaborador de uma atividade operacional ali para fazer a construção acontecer, ela tem um perfil totalmente diferente da pessoa que está dentro do escritório da construtora. Mas esses dois têm as suas necessidades de comunicação, ela precisa ser contemplada por uma mesma solução. Então, a gente tem estratégias para endereçar isso, e um dos conceitos que é bem interessante, a construção civil é um dos segmentos em que a gente tende a ver empresas que, por exemplo, querem usar a solução somente para mandar a informação para o colaborador e tem um pouco de receio
de que o colaborador possa postar, possa escrever coisas, possa criar seus próprios conteúdos. Então, até hoje, a gente nunca viu nenhum tipo de problema acontecer, muito pelo contrário. Quando você tem lá um pedreiro que consegue criar um post, tirar uma foto de um problema da obra, ou de uma ideia de inovação que ele tem, você está dando poder para ele transformar a realidade dele em insumos para os diretores, para as diretoras, para as pessoas que tomam decisão, tomar decisões importantes. Ou seja, você encurta a distância entre quem está lá no dia a dia na ponta do negócio e quem está tomando decisão e precisa ver o que está acontecendo. E somente essa via de mão dupla, poder mandar informação e poder receber informação, vai trazer essa dinâmica que enriquece muito o negócio. Enriquece culturalmente e enriquece financeiramente também. Mas assim, e como criar essa cultura, né? Eu imagino que é um mercado que ainda leva essa questão de forma nova, não sei. Como que a gente consegue engajar esse público que ainda não tem esse hábito, que não trabalha de frente diretamente para o computador e que não tem esse hábito de usar uma plataforma de comunicação? Meu avô era pedreiro. Ele trabalhava na construção civil. E eu me lembro que ele dizia que o maior orgulho dele era ver uma obra que ele fez. A gente era de São Paulo, né? E passava por um prédio, eu ajudei a construir. Então as pessoas têm orgulho do trabalho delas. As pessoas gostam de manifestar esse orgulho. Então é muito mais provável que um colaborador ele se manifeste positivamente assim no ambiente de comunicação do que ele se manifeste na linha do que as empresas têm medo que ele faça. Então, quando você confia nas pessoas e você dá para elas uma estrutura onde elas podem trabalhar sabendo dessa confiança que foi concedida, o resultado sempre tem sido positivo. Nesse sentido, a gente tem diversas estratégias dentro do Social Base para ajudar as empresas a fomentarem esse tipo de cultura. Não tem uma receita de bolo, mas existe um passo a passo. Então, quando a gente vai trabalhar com uma empresa, da construção civil, por exemplo, a gente tem alguns cases super legais, a gente primeiro vai entender como que é a dinâmica dessa empresa. Qual é o espalhamento territorial, qual é o tipo de obra que ela faz, o tipo de perfil, sei lá, é obra residencial, é obra corporativa, infraestrutura, constrói estrada, né? Que tipo de trabalho que a empresa faz? Isso aí já vai dar um direcionamento muito bom sobre as temáticas que permeiam o ambiente produtivo da empresa. Então, a gente trabalha, por exemplo, só um exemplo, tá? Com a arquitetura de grupos, então você tem que ter grupos temáticos ali, que aqueles grupos, eles encerram um assunto muito óbvio, de forma que um post que está dentro daquele assunto, ele só pode ser daquele assunto. Então, sei lá, a obra do edifício da Paulista com a Augusta. Um exemplo bem aleatório. O grupo com o tema, ele só pode falar desta obra. E as pessoas que estão nesse grupo são pessoas que trabalham nesta obra e elas vão trocar informações sobre aquele tema. Então, quando você faz isso, a comunicação ela fica altamente relevante para quem está lá. Na mesma plataforma, que tem uma comunicação especificamente sobre esta obra, este projeto, a empresa também disponibiliza comunicados corporativos, que são de interesse de todos. A pessoa que está na obra, ela também consegue conversar com a pessoa que está em compras, e com a pessoa da logística. Então, ela consegue, além de ficar sabendo de tudo que acontece na empresa, ela consegue acionar os colegas dela que podem ajudar ela a fazer uma obra melhor, com menor custo. E no final de tudo, ela ainda consegue compartilhar com os colegas como ela ficou feliz de chegar no fim do dia e entregar um cronograma 20% mais rápido e 5% mais barato, por exemplo. E como que outras obras podem fazer igual. Então, e se tiver sorte, ainda consegue pôr uma imagem, porque uma imagem nesse momento, olha só o andamento que está esse projeto, né? Consegue tirar uma foto, consegue fazer um vídeo, ela consegue, no chat, mensageria instantânea, acionar alguém numa situação de emergência. Então, tem vários cenários
que a solução pode... que tem vários cenários que podem ser arquitetados, ou podem ser contemplados com uma arquitetura específica para cada negócio. Então, o grande segredo é entender como que é a dinâmica da empresa, como que é a cultura da empresa, e fazer com que as pessoas fiquem alinhadas nesse sentido, e aí a comunicação flui sem o menor problema. Tá, e aí, pensando um pouquinho no negócio, né? Que nem na Sênior, a gente fala muito sobre as soluções para RH, por exemplo, quanto que impulsiona isso no negócio. A gente, a partir de soluções, a gente otimiza processos e a gente consegue garantir aí alguns dados que interferem no momento de decisão, né, da empresa. A plataforma de comunicação, quais são os ganhos que a gente consegue usando a plataforma para o negócio? Certo. Bom, isso também varia de empresa para empresa. Então, você usou, por exemplo, o exemplo da Senior, que é uma empresa de software. E é uma empresa de software complexo, né? Então, quando um cliente contrata uma solução da Senior, você tem uma equipe que vai lá fazer implantação, essa equipe, muitas vezes ela viaja, ela vai no cliente, ela passa dias na cidade do cliente fazendo um trabalho, ela tem um cronograma que ela precisa reportar para uma pessoa que está no escritório, e até para pessoas que estão dentro do cliente. Então, toda empresa tem os seus processos críticos de negócio. Esses processos críticos de negócio, eles raramente são unidepartamentais. O que eu quero dizer com isso? Um processo realmente crítico de negócio, ele não vai envolver só uma equipe, ele vai envolver interação entre várias equipes, e todo processo crítico de negócio, em algum ponto, ou mais de um normalmente, existe uma alta dependência da comunicação ser muito bem feita. Tem um exemplo muito bom que eu gosto de citar, não é o da Senior, mas é de uma empresa hospitalar. Uma empresa hospitalar tem um processo crítico de negócio que se chama passagem de turno. Então, os médicos que estão saindo de um turno vão para casa descansar e outros estão chegando descansadões e super revigorados. Imagina a delicadeza que é uma pessoa que passou 24 horas no plantão, passar informações para outra que está chegando cheia de energia. Imagina você morta de cansada, acabou de salvar meia dúzia de vidas, passou a noite fazendo cirurgia, e você tem que passar informação para uma outra pessoa. Você está aqui, ó, de cansaço, doida para ir para casa. Ou então agora, no cenário que a gente está, né? Dramático. Dramático. Então, a comunicação, ela, num caso como esse, ela tem muito a ver com preservar vidas, inclusive. Se você tem uma plataforma como a Socialbase e você cria, e você usa ela como amparo para esse processo crítico de negócio, você pode, por exemplo, para ter um template, que os médicos que estão saindo do seu plantão, eles já vão atualizando ali o que está acontecendo, e os médicos que estão chegando, eles podem, antes de sair de casa, já ir se informando e deixando as dúvidas. Poxa, cara, esse paciente aqui, você receitou esse medicamento, mas ele não é o mais indicado. Tu tem certeza? Ô, doutora fulana, sim, é porque o paciente é alérgico ao medicamento ideal, então a gente está receitando uma terapia alternativa. Ah, entendi, obrigado. Quando a pessoa chega, é muito mais fácil, é só, vamos dizer assim, uma conferência ou tirar as últimas dúvidas. Numa empresa como a Senior, e aí eu já acompanhei alguns casos, você tem implantações de softwares muito complexos, um RP, por exemplo, em que a equipe de projeto ela consegue trocar informações com a área financeira, com toda a estrutura de apoio para o sucesso do projeto, para que essas informações fiquem atualizadas, verossímeis, né, precisas, e possam ser efetivamente úteis. A gente sabe que uma perda de informação pode causar um grande prejuízo para a execução de um bom projeto. Então, acho que o grande segredo é esse, entender os processos críticos de negócio, ao ponto que eles dependem de comunicação para que sejam feitos com qualidade, e amarrar, quando esses pontos são amarrados com uma plataforma que permite esse tipo de comunicação, você ganha qualidade, você ganha redução de prazo e otimização de custos. Isso acontece em qualquer indústria, em qualquer segmento. A gente falou aqui um pouco sobre quantas empresas devem estar procurando, né, o serviço de vocês agora, a solução de vocês. E aí eu fiquei pensando, implementar uma plataforma de comunicação em meio a uma pandemia,
é mais desafiador? As empresas que estão aqui assistindo a gente e estão falando, poxa, eu acho que é isso que eu preciso agora, preciso para ontem, né? Qual é a sua recomendação? Como essas empresas, elas precisam atuar daqui para frente? Como que elas devem levar isso e como que você pode orientar essas empresas agora? Legal. Olha, implantar uma, implantar uma plataforma de comunicação que abrace todo o negócio tende a ser uma tarefa com o mesmo grau de complexidade, independentemente se você está no meio de uma crise ou não. Por que isso acontece? Porque isso envolve a empresa inteira. E as pessoas têm diferentes graus de expectativa, diferentes graus de entendimento sobre o que é comunicação, diferentes dores. Então, você vai ter áreas da empresa que precisam muito e querem muito. Você vai ter áreas da empresa onde isso já não é uma prioridade tão significativa. O que uma crise como o Covid traz é uma tendência a um certo nivelamento da dor de comunicação. Então, seja um diretor financeiro ou uma vice-presidente de vendas, todas as pessoas têm mais ou menos o mesmo nível de incomodação e dor quanto à comunicação. Então, na verdade, pode até ficar mais fácil fazer uma implantação, porque todo mundo está precisando se comunicar de um jeito eficiente com essa história toda, com essas novas dinâmicas que foram criadas por esse momento. Então, eu acho que pode ter ficado mais fácil, inclusive. O que é bem importante é a gente entender que esse é um processo que depende de uma conscientização da liderança. Então, o líder, ele tem um papel ativo como comunicador. E não é uma ferramenta que vai diminuir esse papel ativo. Muito pelo contrário, a ferramenta vai facilitar a vida do líder que precisa se comunicar, receber informação e compartilhar informação. Então, as pessoas precisam ser incluídas e preparadas para lidar também com esse novo momento e com as novas ferramentas que esse novo momento requer. Sim, no começo da inserção, né, da plataforma de comunicação, normalmente começa na RH ou não necessariamente, tem outras áreas da empresa que costumam procurar. Essa necessidade pode nascer por uma outra área, de repente pela própria área de comunicação ou marketing da empresa. Você pode contar para a gente? Claro, cara, a gente vê de tudo aqui, tá? A gente, às vezes é uma coisa meio lógica, que é o RH ou é a comunicação que vai puxar isso. Em muitos casos o projeto começa pela área de comunicação ou pela área de RH e segue, e aí é implantado por essas áreas, e às vezes isso é um caminho que acontece também. Mas também existem as realidades em que o projeto ele é puxado pelo C-Level, uma pessoa que está na posição de CEO, por exemplo. Vamos supor, a gente tem um exemplo aqui de uma empresa de varejo farmacêutico, que tem quase 4.000 colaboradores em 100 lojas, e o CEO precisa fazer com que a mensagem dele chegue em todo mundo. Isso foi antes do Covid. O CEO precisa fazer com que a empresa, com que os gerentes, os previsores, as pessoas que lideram as equipes, não precisem ficar indo de loja em loja para fazer reunião com as pessoas para dar informação. Esse CEO, ele precisa fazer com que a empresa gaste menos com material gráfico, papel, destinado ao vendedor. Poxa, se o vendedor precisa de uma informação que é importante para a venda, não faz sentido você gastar papel, ter um custo significativo com a comunicação, sendo que essa pessoa nem vendeu ainda, né? Nem deu retorno. E como é que você vai saber se essa promoção, se essa ação de venda deu certo? Essa pessoa vai ter que gastar mais papel, ou vai ser e-mail, vai ser WhatsApp, tudo. Então, esse CEO tinha essa dor, várias dores, né? Levar a mensagem dele, organizar os fluxos de comunicação com os operadores de loja, diminuir o custo operacional disso tudo. Então, ele puxou o projeto. Mas aí ele teve que ter um alinhamento, provavelmente, com o RH. Sempre tem algum alinhamento com o RH ou não necessariamente? Ou ele tem que ter
com a comunicação, RH, existe um comitê na empresa, que você, pelo que você vê aí na sua experiência, né? Existe um comitê que costuma tocar esses projetos de inserção de plataforma? Sim, já vou comentar sobre isso, tá? Porque tem uma outra forma também que esse tipo de projeto começa, que é muitos projetos começam com a área da TI. Por exemplo, a TI de uma empresa precisa incluir todo mundo na comunicação, mas nem todo mundo tem e-mail corporativo. E contratar e-mail corporativo para todo mundo vai custar uma bala, vai gastar muito dinheiro. E essa pessoa precisa resolver esse problema. Então, ela traz uma plataforma de comunicação que consiga incluir todo mundo e entrega isso para a organização poder usar. Em todos esses casos, seja vindo de um CEO, seja vindo da área de TI, seja vindo da área de vendas, a gente também presencia casos em que a comunicação começa a ser melhorada por uma necessidade da área de vendas, seja pela área do RH e da comunicação, que é uma coisa muito típica. O processo ele começa com esse stakeholder, ele avança com um comitê de várias áreas, que quando a gente implanta, esse comitê ele tende a aumentar um pouquinho, porque a gente precisa diagnosticar alguns pontos da empresa, fazer um mapeamento de canais, tem toda uma metodologia que a gente apoia o cliente nessa fase de mudança. Você tem uma frente de negócio mesmo, que é entender o que a empresa precisa, e você tem uma frente também de tecnologia, que é fazer as integrações necessárias, fazer com que seja muito fácil incluir uma pessoa dentro da plataforma, que seja automático. Então, existem algumas peculiaridades que a gente ajuda o cliente a olhar, e a gente faz essa coisa que parece ser complexa, de uma forma extremamente simples. Bom, a gente está indo para os minutos finais e eu queria pedir sua ajuda para explicar para as pessoas a conexão da rede social corporativa, da plataforma de comunicação que é a Socialbase, com outras tecnologias e softwares, né? Então, uma empresa que já possui algumas soluções, vire a integrar a plataforma de vocês, né? Quais são os benefícios, o que vocês trazem, ou mesmo ao procurar a Sênior, né, a gente já tem vocês já fazem parte do nosso portfólio, né, então qual que é o benefício de você juntar essas duas tecnologias para o negócio? Tá bom? Legal. Bom, em geral, Mônica, quanto mais integrado, melhor. O Socialbase já se integra super nativamente com o HCM, o SeniorX. Na própria Senior vocês já usam assim, integradinhos, né? Fica tudo numa mesma tela. Adicionalmente, para quem não usa ainda a solução da Senior, a Socialbase pode também atuar de uma forma standalone. Quem ainda está contratando e pensando em usar a Senior, não tem problema, pode começar com a Socialbase e depois fazer a integração. Existem outras integrações que são interessantes, como, por exemplo, a integração com a suíte do Gmail, a integração com a suíte da Microsoft. A gente integra a parte de e-mails e a parte de calendário, fica tudo num widgetzinho ali, para você ver seus próximos compromissos, seus e-mails não lidos. Adicionalmente, você tem também, toda empresa tem uma série de ferramentas tecnológicas que o colaborador usa. E aí fica aquele monte de link espalhado, a pessoa abre aquelas 75 abas para não perder os links das ferramentas que usa. Então, o Socialbase consegue criar um cardápio de aplicativos que o colaborador usa, que a empresa usa como um todo. Então, você vai ter os aplicativos do financeiro, os aplicativos do RH, os aplicativos de vendas, os aplicativos de marketing. Daí o colaborador entra nesse menu e favorita os aplicativos que são de uso do dia a dia dele. Quando ele faz isso, esses aplicativos favoritados aparecem num quadradinho assim do lado lá do feed, bem da área principal do Socialbase, para que a pessoa consiga facilmente acessar as ferramentas do dia a dia dela. E aí o Socialbase funciona como um verdadeiro cockpit, um centro de comando, onde a pessoa consegue transitar rapidinho de uma área para outra quando ela precisa produzir. Então, muito mais do que se integrar com outras tecnologias, o que a gente se preocupa é fazer com que a comunicação se integre com a vida da pessoa no trabalho, para que ela tenha uma boa employee experience, uma boa jornada enquanto
estiver trabalhando, para que ela consiga produzir cada vez melhor e, assim, ser mais feliz no trabalho. Todo mundo precisa se comunicar para fazer um trabalho cada vez melhor. Quem quer dar o seu melhor precisa de uma boa comunicação. Isso tem que estar bem integradinho e bem amarrado com o dia a dia. Leonardo, na Sênior a gente traz algumas soluções que a gente tem ouvido muitos elogios, né? Tanto da parte de logística, que está sendo muito demandada agora, né? Então, com a pandemia, a gente tem ouvido muito. Nossa, ainda bem que eu tenho essa solução para controlar, para manter a minha operação funcionando, mesmo com o time home office. Para RH, nossa solução hoje é uma das líderes, né, de mercado mesmo. Então, a gente tem ouvido muitos pontos positivos das pessoas que já vivem esse movimento de transformação digital, e com a pandemia isso só cresceu, né? Eu queria saber de vocês, da Social Base, os feedbacks que vocês estão recebendo nesse período de pandemia. Se você tiver algum exemplo de construção para ilustrar para a gente ilustrar o final dessa nossa conversa. Claro, a gente... eu não tenho certeza se esses clientes eu posso mencionar o nome, nem todos os clientes nos autorizam, então, pelo benefício da dúvida, eu vou preservar o nome dos clientes, mas quem quiser também acessar o site do Social Base, o blog, a gente tem vários cases publicados lá, que podem, de repente, servir de inspiração, mesmo que não seja do seu segmento, pode ter um desafio similar. Mas a gente tem recebido alguns feedbacks bem legais, no sentido de que, graças ao Social Base, a gente conseguiu manter uma dinâmica de trabalho produtiva, graças ao Social Base, eu como CEO consigo mandar minha mensagem para todo mundo da empresa e fazer todo mundo ficar alinhado e ouvir as pessoas também. Graças à Social Base eu consigo ter acesso, consigo encontrar facilmente aqueles arquivos que eu usava e que eu sempre pedia para um colega me mandar, e esse colega está de home office, eu não tenho mais tanta facilidade para falar com ele. Então, a gente tem escutado vários feedbacks bons. A gente está lançando um novo chat, já está em teste em alguns clientes, e tem sido muito elogiado também o nosso chat novo. A gente tem alguns clientes, por exemplo, da área de óleo e gás. Imagina o pessoal que trabalha no meio do oceano, produzindo petróleo, essa pessoa nunca teve a oportunidade de tirar uma foto do pôr do sol e falar assim, cara, olha como é legal trabalhar aqui, cada coisa bonita que eu vejo. E também, ao mesmo tempo, trocar mensagens em tempo real sobre o desafio de manter uma plataforma de petróleo operante. Mandar para o continente um pedido, mandar uma solução, mandar uma ideia que possa ser aplicada para outra plataforma. Então, essa pessoa ela sente mais orgulho ainda de pertencer àquele negócio e por isso ela contribui mais e a empresa consegue ser mais produtiva ainda. Então, a gente vê esses feedbacks, tanto elogios dos clientes, como também relatos de como as equipes estão conseguindo trabalhar melhor quando elas usam bem o Social Base. Legal, Leonardo, obrigada pela conversa. Na Sênior, a gente também trabalha alguns cases junto com a Social Base, com dados bem legais de engajamento, de mudança mesmo de mindset junto com vocês. A gente traz muita informação no nosso blog, no nosso site, nas redes sociais e a Social Base também. Então, caso você tenha alguma dúvida sobre esse assunto, queira nos procurar, queira procurar o Leonardo, você pode acessar nossas redes sociais, o site da Social Base, e a gente vai ter o maior prazer de atender vocês e, enfim, dividir essas dúvidas. Se chega para mim, eu compartilho com ele e vamos continuar essa conversa, porque eu acho que a gente está vivendo uma transformação que está só começando, né? A gente já vem falando disso há muito tempo, mas, de fato, ela ganhou muita força agora. Então, é hora de pensar em plataformas de comunicação e em novas ferramentas. Eu deixo aqui o espaço para o Leonardo também encerrar, deixar uma mensagem. Deixa um abraço para todo mundo da Sênior, pessoas muito queridas, e coloco em nome do Social Base toda a equipe à disposição de qualquer pessoa que esteja vendo essa conversa e tenha dúvidas, queira bater um papo, queira esclarecer algum ponto, fazer algum benchmark, a gente está à inteira disposição de apoiar. Não é fácil o desafio que todos nós enfrentamos e é muito difícil achar pessoas que queiram apoiar. E a gente quer apoiar vocês, quer ajudar, então é só vir falar com a gente que estamos aí. Obrigado, Mônica, pelo convite. Incrível. Obrigada, gente. Até.